Gente, vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se a Dayana consegue entrar. Ela tava falando com ela aqui pelo WhatsApp, ela disse que quando eu convido ela, automaticamente trava lá e cai. Deve ser um bug do milênio, como diz a minha filha. Vamos ver se a gente consegue. Ela vai tentar mais uma vez. Se não der certo, e pausa pra mim. E aí, depois cai. Não sei o que aconteceu. Gente, enquanto, enfim, ela tenta lá entrar e a gente tenta resolver aqui, eu vou falar um pouquinho pra vocês o que eu pensei dessa live, né? Qual é o objetivo dessa live. Vamos ver se ela consegue entrar. Se não conseguir, a gente tenta se organizar aí para um outro dia e fazer de um outro jeito, de repente até criar um outro Instagram só para fazer essa live, que eu gostaria muito de conversar com ela. A ideia era falar um pouquinho sobre como foi o diagnóstico da Manu, né? Então, ela tem um canal no YouTube muito legal, onde ela conta toda a história. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ela mandou uma solicitação, deixa eu ver se eu aceitando a solicitação dela vai. Onde ela conta toda a história, desde as vivências, enfim, mas eu conheci o canal dela quando um dia ela fez uma postagem sobre as dificuldades em fechar o diagnóstico. E aí eu comecei a acompanhar. O canal dela é super interessante para pais, para profissionais, porque a gente aprende muito com as vivências dos pais, né? E o canal dela é cheio de dicas. A Manu é uma fofura e ela vai postando bem as vivências. Ok, agora tem até lá dia do pijama na escola, né? Então ela vai postando e vai desmistificando muitas coisas, principalmente para eu que sou docente, né, professora e dou supervisão. Esse tipo de canal, para mim, é muito importante para fazer ensino, né? Então, assim, quando aquela profissional que fala assim, mas nossa, ele interagiu bem comigo, nossa, ele é tão sorridente, nossa, mas ele é tão afetivo. São canais como o Mundo da Manutea me ajudam a conscientizar esse profissional de que sim, são crianças sorridentes, afetuosas, que sim, interagem, também podem estar dentro do espectro, né? Então, essas mães que se dedicam a esses canais, YouTube, Instagram, a expor um pouquinho da sua intimidade nesses canais, são maravilhosas para a capacitação de profissionais e também para ajudar pais, né? Porque tenho certeza que muitos pais se inspiram nas histórias contadas, ficam mais fortes, né, para continuar as suas trajetórias aí. E a ideia dessa live de hoje, da medicação, foi o que me chamou a atenção também, porque eu sigo a Dayana, e aí eu vi que ela estava medicando a Manu, né? Ela dava melatonina para Manu dormir, e isso era uma das coisas que a gente ia conversar hoje, né? Ela sempre teve bastante alteração de sono, e a gente conversou sobre isso, né? O objetivo dessa live não era levantar a bandeira da medicação, né? Porque não é isso, não é sobre isso, mas é sobre os benefícios em alguns casos. E no caso dela, ela ia falar sobre o sono, e eu espero que a gente consiga aí gravar em algum momento essa live. Mas aproveitando que ela não tá aqui, eu posso compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, tanto de alterações em crianças que já tomam, né? E a gente vê às vezes uma criança que
não tá tomando por algum motivo, vai fazer um exame específico, ou deu uma alteração específica no exame, tem que ir lá, tem que parar 15 dias, uma semana para fazer um exame, a gente nota isso na clínica de uma maneira bem específica, como uma barreira de aprendizagem gigantesca, né? A criança às vezes fica mais opositora, fica mais agitada, não consegue permanecer sentada, e aí assim, aquela semana, às vezes, a intervenção não flui como nas outras semanas, né? A criança não é tão funcional nas transições, a gente tem muito mais dificuldade de implementar qualquer coisa. Nos pequenininhos, né, geralmente as crianças não são medicadas para autismo, né, então vamos começar por aí. As crianças que tomam algum tipo de medicação, quando tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, tomam por conta de alguma coisa comórbida, então, sei lá, epilepsia, algum comportamento compulsivo que traga situações de problema, estigmatizantes, que traga uma barreira para a aprendizagem, para o desenvolvimento muito importante, e por aí vai, né? Pequenos, em geral, só se for muito grave, né? Um comportamento problema muito grave, mas em geral não existe medicamento para o autismo. Tô falando medicamento, né? Não, por exemplo, melatonina, um indutor do sono, né? Tô falando de risperidona, tô falando de alguns casos, sei lá, risperidona, ritalina, fluoxetina para comportamentos compulsivos, enfim. Mas existem medicamentos que podem ajudar muito as terapias e o desenvolvimento da criança, né? Então, a gente já conversou do caso da Manu, mas eu vou contar para vocês um caso de uma criança de 3 aninhos que durante a avaliação multi, assim, a gente apanhou muito, né? Assim, a gente apanhou, os pais, né? Uma criança com mal a gente podia tocar nela ou nos brinquedos, as coisas voavam, né? Então, após a avaliação multi, após o diagnóstico, essa criança começou a intervenção aqui. A primeira coisa que a gente fez foi modificar os ambientes da clínica, né? Então, assim, ela tinha comportamentos bem específicos que poderiam causar alguns acidentes. Então, a gente fez algumas modificações nas salas, em todas as salas, e na recepção, para fazer alguns bloqueios, e nas salas para também fazer bloqueios, mas também para deixar mais funcional para todas as crianças, mas especialmente algumas coisas para aquela criança. E foi efetivo, mas aquele tanto de modificação que era possível fazer aqui, não era possível fazer na vida, não era possível fazer em todos os lugares que aquela criança ia, aqueles pais estavam sofrendo já com isso ali há muitos anos, né? E uma das condutas, uma das sugestões com esses pais após a avaliação e ali na conduta foi, olha, converse com um médico especialista, vamos avaliar a necessidade de uma medicação, apesar de ser uma criança com 3 anos, mas estava trazendo muita disfuncionalidade para a vida do casal, para o entorno, né? Então, onde ele ia, ele poderia se machucar, ele poderia machucar alguém. E eu não tô falando só de bater, eu tô falando de lançar, né? Lançar coisas num vidro, comportamento diante de frustração com muito grito, vizinhos chamando a polícia, né? Porque a criança não se acalmava facilmente, enfim. Foi no médico na semana seguinte, claro que é uma família que tem condição para isso, né? A gente muitas vezes está com famílias que não têm essa condição aqui, né? Por exemplo, muitas vezes, que depende de um diagnóstico do SUS e não consegue, né? Então,
uma família com condição, que pôde marcar um médico particular, especialista em autismo para a semana seguinte, que ficou ali com essa família durante 1h30, 2 horas, que leu todo o relatório de avaliação multidisciplinar, que escutou essa família, medicou essa criança com a medicação adequada para o caso, e essa criança volta na semana seguinte, na mesma semana, mas assim, a gente foi percebendo isso de forma gradativa, e a taxa, né, de aprendizagem dessa criança sobe, a gente consegue aplicar as intervenções de uma forma muito mais tranquila, essa criança já começa a brincar, essa criança começa a olhar, ela começa a interagir, essa criança começa a falar, e o social vai lá em cima, né, e todas aquelas adaptações que a gente fez no primeiro momento já nem são mais necessárias, né? Aquilo já passou despercebido ali em 3 semanas. Nesse caso específico, o que houve aí foi uma conjunção de fatores, né? Foi a confiança da família na equipe, e eu sempre digo aos pais, né? A questão, quando a gente indica, né? Olha, a minha sugestão é a avaliação com o médico. A gente não está sugerindo a medicação, a gente está sugerindo a avaliação, né? Ir lá, conversar. Pode ser que o médico indique uma medicação, pode ser que não. Pode ser que o médico indique a medicação, mas passar com o médico não é tomar a medicação, é ouvir a orientação, perguntar sobre efeitos colaterais a curto prazo, a longo prazo, ouvir sobre outras opções. Ele é o médico especialista, né? Então ele que vai poder falar sobre tudo isso. Sair de lá com a receita, entrar na farmácia e comprar o medicamento e dar pro filho é outra coisa, né? Então, assim, às vezes as pessoas paralisam só diante da indicação de ir ao médico, né? Como se agendar a criança já fosse sair de lá dopada e quase como sinônimo de loucura, né? Porque as pessoas fazem muita associação de psiquiatra ou neurologista com loucura, médico, remédio com loucura. É que não tem nada a ver, né? Então, o que eu vejo na minha experiência com crianças que precisaram ser medicadas, claro que a gente não quer dar medicação para nenhuma criança. Eu não quero que minha filha tenha uma unha encravada, eu não quero que minha filha tome nada, mas eu não quero que minha filha, as minhas filhas, né, porque eu tenho gêmeas, sofram, né? Então a gente calcula risco e benefício. Então, pera lá, minha filha não tá conseguindo aprender, a minha filha não tá conseguindo se desenvolver, a minha filha não consegue ficar sentada, isso atrapalha, isso é uma barreira importante para aprendizagem. A minha filha levanta, ela gira, ela faz. Minha filha não é terna, eu tô dando um exemplo aqui, como se eu fosse uma mãe diante dessa situação. Existe algo que pode fazer com que a minha filha consiga permanecer sentada, fazer o melhor rastreio visual, seguir instrução, olhar, brincar, e eu não vou oferecer essa oportunidade para ela por preconceito, né? Então, assim, o que eu sugiro para os pais que eu acompanho? Vá ao médico e tire todas as suas dúvidas, né? A gente tira aqui também muitas dúvidas, explica. Aqui, uma coisa que favorece muito é a troca de informação entre os pais, né? Então, assim, esse caso que eu tô falando é um caso que tá aqui, que os pais acompanharam, viram a criança gritando, entrava dentro da sala e gritava 30 minutos, 40 minutos, com o pai angustiado. Via a criança chegando, lançando coisa. Daqui a pouco, na semana seguinte, a criança estava entrando dando banho, né? Falando dos nossos nomes, e a criança não falava nada. Eu não tô falando que medicação faz falar, tá? O caso específico dessa criança, ele era muito agitado, ele era muito agressivo, e isso era uma barreira para todas as aprendizagens, inclusive essa questão específica da fala, né? E hoje a criança entra, dá oi para todo mundo, dá tchau para todo mundo, fala o nome das terapeutas,
busca uma interação ali com as pessoas da recepção. A gente não tem mais uma preocupação com o que ele vai lançar, com o que ele vai quebrar, com o que ele vai, enfim, né? Um típico paciente da recepção, com uma semana de medicação. Então, e depois de 3 meses, né, que faz aí em torno de 3 meses, a gente já tá indo para a primeira reavaliação dele. A gente, inclusive vai ser a semana que vem, a gente viu uma progressão maravilhosa, né? Então, a confiança da família e a possibilidade dessa família poder ir ao médico especialista e poder também ter acesso às terapias, né? De forma mais intensiva possível, com profissionais especialistas, tudo isso contribuiu pro sucesso. Tem outros casos que não tomam? Sim, a grande maioria. Talvez aí 99% das crianças não tomam medicação, porque não precisa. Quando precisa e não toma, às vezes a gente tem bastante dificuldade. Os comportamentos podem ficar impedindo aprendizagens, podem surgir comportamentos cada vez mais complicados, a gente pode haver regressões, porque a gente consegue avançar e a idade cronológica vai avançando, né? Então, isso também é um complicador. Um outro caso que eu vou exemplificar aqui é um caso de uma criança que toma risperidona, por exemplo, e aí há um tempão, né, desde o diagnóstico, acredito que desde os 4 anos, se eu não me engano, deixa eu ver se a mãe dele tá aqui. Não sei se tá, eu não vi, que eu não consigo prestar atenção nos comentários aqui no que eu tô falando. E hoje também já tá super confuso, só por não ter conseguido conectar aqui com a Daiana Camilo, eu tô tendo que falar aqui da minha experiência meio que sem ter programado isso, né? Porque a programação era eu conversar com a Daiana. Então eu tô simplesmente discorrendo aqui sobre a minha experiência. Outro caso é um caso do menino, ele toma risperidona desde o diagnóstico, acredito que foi com 4 anos mais ou menos. Hoje, com 10, ele tem uma dose de risperidona, ele toma também medicamento para TDAH, porque é TDAH. E nos acompanhamentos médicos, né, a neurologista sugeriu retirar a risperidona por conta de aumento ou suspeita de aumento da prolactina. Mamãe, aí, ela me autorizou a falar do caso se pudesse entrar. A Daiana também tá falando. Dai, tá chegando. Todas as vezes eu autorizei você a conectar, mas aí depois de um tempo aparece uma faixinha pra mim assim, que você não conseguiu. Eu autorizei 4 vezes você conectar comigo, mas não conseguiu. Fica por aqui, vamos tentando interagir aqui nos comentários, depois a gente tenta marcar e fazer uns testes no meu pessoal, a gente, sei lá, não sei o que aconteceu, bugou. A gente entra ao vivo aqui só pra fazer teste, fora do horário da live, tá bom? Mas fica aqui e vamos compartilhando pelos comentários. Aqui a mãe que tá em cima de você, a Juliana, que é essa mãe que eu tô falando agora. Ela tava doida pra te ouvir falar. Ou, de repente, a gente vai, sei lá, a gente vai na sua página, não sei, a gente vê, tá? A mamãe Juliana, que tá aqui, a neurologista pediu para tirar a risperidona porque suspeitou de um aumento da prolactina. É uma das coisas que pode acontecer. A risperidona aumenta um pouco a fome. A Ritalina tira a fome. Com todas as crianças? Não. É um efeito colateral que pode acontecer. A criança para de comer? Não. Tem alguns ajustes que você pode fazer. A hora que você vai dar a Ritalina, por exemplo, né? Para não ser depois do almoço, porque a criança já comeu. Tudo isso o médico vai orientar você. A risperidona, ela deixa um pouquinho mais voraz. Mas também não é uma coisa, né, da criança engordar quilos, né? Enfim. E a neurologista pediu para retirar um pouquinho, por conta dessa suspeita aí do aumento da prolactina, que é o peito, né, nos meninos, e pediu para passar com uma endócrina para fazer os exames.
Neste tempo que deu essa retirada, alteração do comportamento, lógico, né? Porque assim, a gente tá acostumado, ele vem aqui todos os dias, ele passa as tardes aqui com a gente tá acostumado, a gente conhece todos os comportamentos dele, desde a hora que a mãe dele deixa ele aqui na porta e ele fecha, que toca o interfone, a mãe dele deixa ele na porta, eu sei pelo jeito que ele fecha a porta. Então a quantidade de tempo que ele fica se despedindo da mãe lá no vidro, né? Que ele demora para subir a escada, ou se ele sobe a escada rápido, se ele já passa o álcool gel, ou se ele entra e vai para a rotina dele, depois ele volta para pegar o álcool gel. Então tudo depende. A gente já lê ele assim, subir na escada, né? E aí ele começou com pequenas oposições, um pouquinho de fuga de tarefa, fuga de demanda, que é um comportamento que ele já não tem, né? Ele faz as coisas sorrindo, empolgado, né? A mãe também trouxe alterações de comportamento em casa, né? Alguns comportamentos, problema mais acentuados, que ele não tinha, né? Mas bem contemporâneos à retirada da medicação para fazer esse exame com a endócrino. Então, a gente sabe, e as crianças vão sofrendo, né? Então, assim, a agitação começou a tampar muito mais. Acabou de passar uma moto aqui, eu não sei se vocês ouviram barulho. Então, a minha sala, por exemplo, tem 2 janelas, e todas as salas aqui, são 7 salas, todas são viradas pra rua, tem janela. Incomoda muito, dispersa ele da tarefa. Ele tá com um irmãozinho, um bebezinho, que tá ali balbuciando, falando, toda hora incomodando. A mãe passou lá com a endócrino, tá tudo bem, voltou a risperidona, o comportamento simplesmente voltou a ser o menino que a gente estava acostumado, né? Não tá opositor, não tá reclamando tanto dos barulhos, né? Então, assim, ajuda bastante para as aprendizagens, né? No caso dele, ele faz terapia ABA, fono e psicopedagogia especializada. E diante da retirada da risperidona, a qualidade dos aproveitamentos nas terapias diminuiu bastante. Não só aqui, em casa também, tá de férias da escola, né? Então na escola a gente não teve esse retorno. Mas diminuiu bastante. É claro que aqui a gente tá 1 a 1, a gente tá só com ele, a gente tem manejo, então é muito mais fácil. Em casa tem a mamãe, papai trabalhando home office, a mamãe tendo que cuidar de um bebezinho de 8 meses, né? Então tudo fica mais dificultoso. Mas ainda assim, pra gente já tava um pouquinho mais difícil, né? Então assim, hoje, acho que os pais sabem o benefício que essa medicação faz, eles não têm nenhuma dificuldade com a medicação, mas às vezes, mesmo os pais, né, uma criança de 10 anos, mesmo os pais com tanto tempo de medicação, às vezes não tem noção do quanto 1,5 de retirada ou de diminuição pode dar uma alteração no comportamento da criança, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu. E o quanto é importante as mães conversarem, né? No caso aqui, a mamãe tava doida pra ouvir a Dayana falar, né? Porque quando entrou a Ritalina, eu acho que também foi bem difícil pra família, né? Então se tomava só risperidona a vida toda. Quando entramos com a Ritalina, né, tava com bastante dificuldade em questões escolares, né, vai aumentando as dificuldades, a criança tem TDAH, fazendo muita omissão de letra, com muito disperso, foi feito o diagnóstico adicional. O diagnóstico de TDAH, ele é feito em geral após os 7, 8 anos, no caso dele ele tem TDAH também, então o médico administrou a Ritalina também. E aí a gente começou a perceber mais avanços, principalmente na área escolar, na socialização também. Mas é difícil, mesmo para uma família com uma criança com um diagnóstico lá desde os 4 anos, tomando risperidona desde sempre, vai administrar uma medicação nova. Há resistência, há dificuldade, e é importante que a equipe converse bastante, que você, profissional, entenda sobre todas as medicações,
que possa contar com um profissional que também tenha paciência com os pais, porque tem profissional, gente, que é assim, ó, chega lá no consultório e... o que você precisa? Meu filho é isso, aquilo, olha, tá aqui esse remédio. Ai, doutor, mas não sei se eu quero medicar. Mas você veio fazer o que aqui? Se você não quer medicar, então tchau. É função de uma consulta médica, psiquiátrica, neurologista, que ele explique, né? Que ele, sei lá, desenhe para você, que ele tire suas dúvidas sobre efeitos colaterais, que ele tire as suas dúvidas sobre reações adversas. Mas ele vai ficar dopado com Ritalina, que ele explique aonde a Ritalina atua, qual que é a função, ela é um estimulante, ela não vai dopar, enfim, por aí vai, né? Eu tô vendo algumas perguntas aqui, qual que é a idade para iniciar com a medicação. Tudo isso depende, tá? Mas quem é a pessoa mais indicada para responder isso é o médico após avaliar o caso da criança. Eu já acompanhei casos de crianças com menos de 1 ano que tomavam medicamento porque era risco e benefício, e já acompanhei casos que os profissionais pediram para aguardar um pouco para medicar. Então, é sempre avaliado caso a caso, tá? A Juliana tá falando aqui. Se não fosse as nossas conversas e muita paciência da equipe na introdução da Ritalina, ficamos com medo de estar sofrendo. Agora parece que ele nem toma. Parece que ele nem toma? Não, parece que ele toma sim, porque quando não está com Ritalina, a gente também percebe a diferença, né? Sim, mas quando o Rafael iniciou com a Ritalina, ele ficou mais atento e aí alguns comportamentos surgiram, né? Por conta dessa atenção, então ele ficou mais atento a alguns ruídos e ele tem as dificuldades dele e a família teve que também se adaptar a isso, né? Então ele ficou mais atento às conversas, ele ficou mais atento a ruídos e ele tem muita questão sensorial, então ele reclamava mais, né? Mas aí depois foi dessensibilizando e hoje tá tudo bem. Parece que ele toma assim, quando ele não toma, né, Ju? Como a gente percebe, ela já avisa, olha, hoje eu esqueci de dar Ritalina porque tem o pico, né? Tudo isso o médico explica, por exemplo, né? Quando a Ju foi lá no médico, ele explicou, olha, tem esse remédio, ele dura 4 horas, ele vai funcionar assim, vai ter um pico, você vai dar tal hora, ele vai ter um pico nessa hora. Então, vamos administrar como é a rotina dele, que horas que ele vai à escola, que hora que ele vai às terapias. Então, esse remédio é para você. Temos o de 8 horas. O de 8 horas você tem que tomar tal hora, o pico dele é em tal hora ele vai estar caindo. Ou tem o Venvance, eu vi que alguém falou aqui que o filho toma o Venvance. Tem o Concerta, enfim. A ideia aqui não é ficar fazendo propaganda de remédio, mas profissionais precisam saber como é que os remédios funcionam. Precisam saber os principais efeitos colaterais. Não tem como um pai chegar para você e falar assim, eu tô com medo de tomar remédio. E aí você virar e falar assim, mas não é bom mesmo dar remédio para criança. O profissional não pode dizer isso. Ao mesmo tempo que um profissional não pode falar assim, tem que dar remédio para todas as crianças para eu conseguir trabalhar. É caso a caso. E quem tem que avaliar isso é um médico. Mas é o profissional que tá com a criança ali todos os dias que precisa notar, por exemplo, se a criança começa a fazer um comportamento compulsivo, por exemplo, autolesivo ou heterolesivo, ou que se transforma numa barreira importante para a aprendizagem, quem é que vai encaminhar? Né? Muitas vezes esses pais nem têm ideia de que existe algo para ser feito. Então, são esses profissionais que precisam estar atentos, chamar essa família e dizer, olha, isso aqui você precisa avaliar com o médico porque não tá legal e vai atrapalhar o rendimento dele, o aproveitamento dele na terapia, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu queria muito contar a história da Dayana, mas ao mesmo tempo eu queria falar com ela, né? Então eu não queria também ficar dando spoiler, mas enfim, vamos lá. A Dayana tá falando aqui, a Manu, mesmo sendo grau leve, precisou iniciar a medicação com risperidona aos 2 anos e 7 meses. Vai de cada caso, sim. Foi pro sono, né? A Manu não dormia, nem com melatonina, e ela é leve,
né? Então, assim, é uma condição associada aí ao TEA, alterações de sono. Tem outras crianças que têm outras questões, mas uma criança que não dorme não aprende, né, gente? Assim, fica agitada, irritada, e depois a gente vai marcar de conversar, mas as alterações do sono da Manu não era simples, tipo assim, acorda muito cedo, ou acorda várias vezes à noite, né? Ela tinha alterações de sono bem mais graves. Coloca o seu Instagram aqui, Dai. Coloca o seu Instagram e o seu Instagram já tá aqui, desculpa, o seu canal no YouTube. Deixa aqui anotado para as pessoas darem uma olhada lá no seu canal. A Vanessa Vicente tá falando aqui. Já ouvi falar que essa medicação deixa a pessoa mais atenta. Pera lá. Deixa eu subir aqui que entrou. Já ouvi falar que essa medicação deixa a pessoa mais atenta, agitada. É verdade? Vanessa Vicente, 9781. Vanessa, qual medicação? Falei várias aqui. Falei Venvanse, Concerta, Ritalina, de 4, de 8. Falei Respiridora. Me diga aí qual que você tá falando que eu te falo que eu soubesse sobre ela. A Juliana falando de novo aqui. Parece que não toma porque os efeitos colaterais diminuirão. É isso aí, Ju. Sumiram, né? Ele dessensibilizou da Ritalina. Agora ele está super adaptado e a gente passou a dar nos fins de semana também. Isso é outra coisa. A Ritalina muitas vezes é dada só de segunda a sexta. E no caso, né, da Ju, eles tinham receio até de segunda a sexta, porque estava difícil, porque ele ficou com essa questão do barulho. A gente até conversou com o médico na época e o médico falou, olha, não é um efeito relatado, não tá na bula, não desconheço. Né? Era uma questão mesmo de ficar mais atento aos barulhos, talvez, né? E aí, como ele tem essa questão da sensibilidade maior, ele ficava mais atento e mais irritado. E aí, de sábado e domingo não dava, porque ele não ia pra escola, né? Mas a Ritalina dava uma organizada maior, ele ficava mais sociável. E apesar dela não ser para isso, como ele ficava mais atento, ele fazia mais contato visual, fazia mais trocas, a comunicação dele ficava melhor. E aí o médico decidiu de sábado e domingo também. E hoje ele está utilizando de sábado e domingo também, então tá indo bem. A Jamile tá perguntando aqui pra a Dai se a filha dela tomou, se a Manu tomou, por qual motivo. Aí tá falando que a filha dela é TEA, tem 2 anos e 7 meses, não fala e nem socializa muito, nem solicita muito, nem solicita muita ajuda para pegar as coisas. Então, é caso a caso, tá? Então, por exemplo, isso que você falou, teoricamente não foi sua filha, né? Não seriam motivos para utilizar risperidona, né? Agora, são situações que causam prejuízos para a aprendizagem. Então, normalmente, as crianças às vezes são medicadas por comportamentos compulsivos mais severos, por exemplo, quando as crianças muitas vezes fazem estereotipias, né? Então, essas estereotipias não são estigmatizantes ou não são barreiras para a aprendizagem importante, né? Fazem quando estão alegres, fazem quando estão ociosas, vamos pensar numa estereotipia que possa causar um prejuízo. Por exemplo, a criança desenvolve uma estereotipia de fazer assim, ó, tá? A gente avaliou aqui uma criança, na avaliação esse ano ainda, ele tinha essa estereotipia aqui, ó. Com o tempo, dependendo da quantidade de vezes que ela faz isso, ela pode fazer com que esse cabelo caia, né? De tanto fazer esse movimento, pode gerar um lesível para a criança. Para este comportamento, além da terapia comportamental, muitas vezes é preciso o controle medicamentoso, entre outras coisas, arrancar a pelinha do dedo, pensando em casos mais graves, uma criança que coloca o dedo no olho, que bate a cabeça na parede, né? Todos os comportamentos repetitivos que podem causar um prejuízo maior para a criança. Então, quando a gente fala assim, para comportamentos repetitivos, compulsivos, eu não tô falando de um flapping de mão, né? Eu não tô falando de pulo, eu não tô falando de salto, tô falando de algo que
deixa a vida dessa criança disfuncional, que coloca ela em risco. Uma criança que faz flapping de mão, ok, a criança faz flapping de mão quando ela tá muito feliz e ela vê o desenho, ou essa criança faz tanto flapping de mão, que ela não consegue sentar na mesa e pegar o lápis para aprender na escola. Não consegue fazer um desenho, não consegue pegar um brinquedo, de tanto flapping de mão que ela faz, ela não consegue brincar. Então, tudo é avaliado de acordo com o grau, né? O canal no YouTube da Daiana é Mundo da Manutea. E aí, se inscrevam lá no canal, que é muito legal. Além do Instagram da Daiana também, que eu sigo e que vocês aprendem muita coisa. A Vanessa Vicente está perguntando se da Ritalina, né? Então, a Ritalina, ela é indicada para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, ela é um medicamento que inicialmente foi criado para outra coisa, né? Não era para isso, mas eles descobriram. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, tá? Porque eu não me lembro exatamente. Mas, se eu não me engano, eles achavam que era um antidepressivo. Eu não sei. Isso eu não sei direito. Mas que ele não tinha essa ação. Era uma coisa assim. E aí eles descobriram que ele tinha uma ação no córtex, nessa parte aqui do cérebro. Então, ele é um estimulante, mas ele estimula essa parte do cérebro aqui, tá? Então, quando as pessoas... vai controlar o meu filho, vai deixar meu filho dopado, né? Com crianças hiperativas, por exemplo. Por que o mesmo medicamento é dado para crianças hiperativas e para crianças desatentas? Porque tanto na criança hiperativa quanto na criança desatenta, o local cerebral que está em disfunção, né? É essa parte aqui do nosso cérebro, né? O lobo frontal. Esta parte, ela é estimulada com esse medicamento. Então, aquilo que não está funcionando, esse medicamento vai lá e estimula. Então, estimula esta parte. E essa parte é responsável por função executiva, por controle inibitório, enfim. Então, a criança passa a conseguir focar a atenção, passa a conseguir regular mais o próprio comportamento, enfim. Então, a Ritalina funciona mais ou menos assim, falando muito raso, né? Um médico seria capaz de falar sobre isso muito melhor. Então... ela tem que ser administrada por um médico que vai avaliar, tem que fazer exames, né? A minha filha toma Ritalina, tem diagnóstico de TDAH tipo desatento, tem que fazer exame do coração, tem que fazer acompanhamento médico. Os benefícios são evidentes, claros e evidentes, né? Até hoje eu estava conversando com uma das profissionais que avaliaram a minha filha na equipe de avaliação multi. E uma das coisas que eu tava falando para ela é como a Ritalina traz estratégias, né? Então, a criança tem a possibilidade de ter controle, ter a função executiva que é falha normalmente, e aí ela pode criar estratégias que ela usa, inclusive, quando ela não está com a Ritalina. Então eu vejo isso muito claramente na minha filha, a diferença com a Ritalina e sem a Ritalina, e como ela consegue usar as estratégias que ela cria quando ela está com a Ritalina, quando ela não está com a Ritalina. Enfim, para profissionais é muito importante saber, ótimo, córtex pré-frontal, é muito importante para o profissional saber onde usa, o que faz, para que você possa dizer, olha, vá lá no médico que ele vai te explicar isso tudo melhor. Mas alguma coisa você tem que saber. Não dá pra gente ficar com aqueles achismos, né? Vamos falar assim, mais basicamente da Ritalina, né? A risperidona, ela não é tão conhecida quanto a Ritalina, porque ainda tem profissional que acha que um transtorno do neurodesenvolvimento que está na publicação oficial internacional dos transtornos do neurodesenvolvimento, DSM-5, não existe, né? Então, o TDAH não é comportamento de criança birrenta que não quer estudar. É um transtorno do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista está ali, lado a lado. Aliás, um na frente do outro, né? Que eles estão encostadinhos ali no DSM-5. E ainda tem profissional que acha que não existe, que é inventado pela mídia e pela indústria farmacêutica para vender Ritalina. Enfim, então... E muitos pais caem nessa, né? Porque, afinal de contas, eles são leigos.
E eles não têm obrigação de ter estudado isso, de conhecer DSM-5, de conhecer guia, né? Quem tem que fazer isso são os profissionais. Quem está falando em nome da ciência é o profissional que é contratado. E aí ele não pode falar com base no achismo, ele tem que falar com base naquilo que é a revisão, a publicação oficial que todos nós profissionais temos que nos referenciar. Até que digam o contrário. Então, até a próxima revisão do DSM-5, o dia que descobrirem assim, TDAH não existe. Não existe. Assim como o transtorno do espectro autista um dia era esquizofrenia, né? Na primeira revisão DSM-1, esquizofrenia e autismo era a mesma coisa. Nem se falava em autismo, mas era a mesma coisa. Autismo era um sintoma da esquizofrenia. Então, assim, o esquizofrênico tinha sintomas autísticos, que era quando ele ficava lá parado. Depois é que foi, enfim. Aí as pesquisas, os estudos, a ciência vai avançando e vai encontrando caminhos. Até que a ciência diga assim, olha, o TDAH não existe. Estávamos enganados ou descobrimos, é uma outra coisa. Quando nós, profissionais da área da saúde, somos representantes da ciência, nós só podemos falar em nome disso. Nós não podemos falar em nome do eu acho. Em nome da ciência, né? Mas enfim, tem muita gente que gosta de favorecer o mal falado, né? E aí acaba confundindo pais e não favorece as próprias profissões, né? Porque aí fica... Eu preciso me controlar, senão eu falo mais do que devia. Então, voltando, a ideia dessa live não era, eu digo não era porque era para estar com a Dayana aqui, pra gente falar, trocar experiência de mãe para mãe, porque eu também sou uma mãe que precisei medicar a minha filha com Ritalina, por conta do TDAH do tipo desatento, e ela uma mãe com uma criança com diagnóstico de transtorno do espectro autista, nível 1 leve, que precisou medicar a filha com risperidona, por conta do sono, né? Então a gente ia bater um papo aí de mãe para poder desmistificar alguns medos de alguns pais. Mas a ideia não é levantar a bandeira de vamos medicar todas as crianças TEA, vamos medicar todas as crianças com TDAH, porque tem muitas crianças com TDAH que eu já atendi, hoje eu atendo só crianças autistas, mas que eu já atendi que não precisaram de medicação. Inclusive a minha filha, quando teve o diagnóstico, as profissionais que as atenderam acharam, olha, Roberta, eu acho que ela não vai precisar de medicação porque ela tem o QI superior e isso vai compensar, acho que ela vai ter boas estratégias. E o médico achou que era bom tentar porque ela também tem transtorno da coordenação motora e isso poderia ajudar no transtorno da coordenação motora, e a gente optou por tentar e foi muito bom para ela. Eu optei por tentar, né? Até porque, gente, eu comecei falando sobre isso, né? Quando o profissional indica, até você ir, até o médico te falar o que tem para fazer, até você entrar na farmácia, até você comprar, até você misturar no Danoninho a Ritalina e dar para sua filha comer, é um passo muito gigante. E outra, eu dei um dia. Se a menina não ficou bem, não dou mais, né? Então, assim, eu tive que fazer essa tentativa, né, por ela, pra ver como ela ficar, pra ver, eu não podia decidir sem tentar, né, a Betinha Mendes tá falando que a filha dela toma Ritalina e não viu diferença em nada. Gente, outra coisa, tomar medicação, não viu diferença em nada, tem que reavaliar. Isso não serve só para medicamento, isso serve para terapia. E eu vou tentar, eu não sei que horas que eu comecei essa live, porque ela caiu e voltou umas 3 vezes, né? Mas eu espero que ela não caia aqui no meio da minha fala. Uma coisa muito importante é o seguinte, uma coisa que não tá dando certo precisa de reavaliação, né? Então, normalmente, em processos sérios de intervenção, as crianças são reavaliadas com constância programada. Então, eu vou juntar esse comentário da Betinha Mendes aqui com as intervenções aqui. As intervenções aqui são a das crianças pequenas, por exemplo, de 1 até 4 anos, que são as que eu sou responsável. Elas são feitas, programadas, a cada 3 meses reavaliadas,
Novo programa, a cada 3 meses reavaliados. A gente precisa avaliar o progresso da criança, precisa avaliar o programa, né? Se um programa não tá, se algo não tá funcionando, a gente não pode esperar 6 meses para dizer que não tá funcionando. A gente não pode esperar que um pai fique aqui durante 1 ano, isso pensando nas terapias das crianças TEA, mas vamos pensar numa terapia convencional, sei lá, terapia cognitivo-comportamental, tá lá com a psicóloga do lado, a criança tá passando aqui há 6 meses e não teve nenhum progresso. O que tá acontecendo? Né? Então a gente precisa sempre estar se avaliando o progresso, avaliando a criança. A mesma coisa com medicação. No caso da minha filha, eu vou compartilhar com vocês. Eu passei o Dr. Daniel, que é o que já fez várias lives aqui, é o médico dela. Ele fez a medicação com uma dose menor para ela se acostumar. Depois de 2 semanas, eu senti pouca diferença, para falar a verdade, com a dose de 10 miligramas. Mas ele já tinha também me dito, falou assim, vamos começar com 10 e vai me dizendo como ela fica. Senti alguma diferença? Senti, porque ela tinha bastante dificuldade. Mas com 20 eu senti muita diferença, né? Ele falou, vamos aumentar para 20, porque tamanho, peso, enfim, né? E tem que ter muita confiança entre médico e paciente. Com 20 eu senti muita diferença, assim como eu senti quando eu tirei nas férias, por exemplo, né? Então, precisa voltar lá no médico. Aí a gente pode cair de novo naquela história de, sei lá, o médico do convênio não tem, depende do SUS, demora, eu não tenho acesso ao médico, sei lá, eu tenho o WhatsApp do Daniel, mas talvez você não tenha, mas é não ficar acomodada. Não funcionou? Tem que reavaliar, ou a medicação não tá certa, ou a quantidade, ou será que o diagnóstico tá correto? Tem que verificar. O que eu posso pensar é que se uma medicação foi dada à sua filha por sintomas específicos e esses sintomas específicos não tiveram nenhuma alteração, alguma coisa, né? Foi dado um tempo? Eu não sei qual que é o caso, né? Mas vamos pensar, por exemplo, em casos de depressão, já é completamente diferente. A gente tá falando de outra coisa, mas, por exemplo, o tratamento da depressão, ele é mais longo. Não é um medicamento que a gente toma 1 semana depois a criança tá com um comportamento diferente. É um tratamento, é outra ação no cérebro, é diferente de, por exemplo, uma risperidona ou uma ritalina. Então, tudo isso é importante que você pergunte pro seu médico. Olha, quanto tempo esse tratamento, quando que eu vou ver melhoras? Tem alguns tratamentos medicamentosos que a atuação é junto com a terapia, somente o medicamento não tem efeito, enfim, tá? Gente, eu tô morrendo de medo da live cair, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa responder. Primeiro, começando a pedir desculpa pela nossa live ter dado pau aqui, não consegui conectar com a Daiane, ela tentou, ela tá aqui o tempo todo respondendo aqui, tô vendo ela aqui nos comentários. O que aconteceu foi que a hora que ela conectava aqui com a gente, pausava o dela, pausava o meu, não sei o que aconteceu, isso é um bug do Instagram. Aconteceu isso uma vez, mas eu já fiz aqui com um monte de convidado, com a Indy, e que também era uma mamãe, acho que o Instagram tá contra as mamães. Eu vou conversar com ela depois, ver o que a gente pode fazer, mas de alguma forma eu consegui aqui, a gente fala um pouquinho sobre medicação e eu espero que tenha sido válido para alguém, abrir um pouquinho a mente, conversar com o médico, se tá com medo, e depois entrar na farmácia e comprar outra história. Vocês podem entrar, não entrar, podem entrar, guardar lá, comprar e não dar, esperar, pode dar e pode parar de dar, né? Então tem muitas possibilidades aí, mas o mais importante é você se informar e não ficar só com informação de internet. Se você recebeu informação de um profissional da área da saúde que deu a sua opinião do tipo, eu acho melhor não medicar não, porque ele é muito pequeno, ou medicação não faz bem, ou coisa parecida, fugir desse profissional, porque a ideia não é opinião pessoal, né? Então,
este profissional não tá falando em nome da ciência, né? Então ele precisa verificar, você precisa ser avaliada por uma médica. Um médico, quem tem que falar sobre medicação é médico. O médico vai avaliar, vai pedir exames, vai te explicar quais são os riscos, quais são os benefícios, se é indicado para aquela idade, para aquele caso, para aquele sintoma. E aí a decisão é familiar, né? Mas quem tem que falar sobre isso é um médico, né? Deixa eu ver aqui. Bom, gente, acho que é isso. Boa noite. Tô vendo aqui um monte de gente. Que pena, Dai. Espero que a gente consiga fazer depois, tá bom? Eu tô vendo aqui o Murilo perguntando qual seria a medicação mais indicada. Pelo amor de Deus, eu sou psicóloga, não indico medicação nem para os meus pacientes, não faço ideia, você precisa ir ao médico, tá? Com certeza, diante do diagnóstico, sua filha deve ter uma equipe que a acompanha e se não foi indicada nenhuma medicação a ela, se você tem dúvidas, pergunte para o médico que é responsável pela sua filha se há algum tipo de medicação, porque tem algumas questões que não existe nenhum tipo de medicação, né? Se há algum tipo de medicação, se não houver, o que é que existe de tratamento? Tratamentos comportamentais, outros tipos de tratamento, né? Mas é sempre para a equipe que acompanha a criança. Precisa ver exame, precisa conhecer a criança, tá? Também não aceitem dicas de, olha, esse medicamento é bom para isso. De alguém que não viu seu filho, que não viu sua filha, que não examinou, que não pediu exame, né? Não pode pegar remedinho de vizinha, tá bom? Tchau, gente. Até mais.